E aí, gente, tudo certo? Hoje a gente vai ver uma outra face dessas primeiras décadas republicanas que se ligam muito ao que a gente conversou em uma aula passada sobre a influência da ciência no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. Essas primeiras décadas republicanas, além de serem permeadas por contradições, viram o surgimento de vários discursos que disputavam espaço na arena pública. Grandes reformas urbanísticas prenunciavam uma visão científica sobre a cidade. Era como se a ciência pairasse sobre toda a sociedade. Respirava-se ciência, entendida como uma forma de livrar o Brasil dos males que impediam o seu desenvolvimento. Como uma entidade que pudesse assumir variadas formas, todos esses discursos acabavam se cruzando em uma sociedade que buscava se igualar às nações europeias. A Europa, aliás, era a fonte natural de anseios e desejos de toda a elite republicana. E a ciência trazia esse sentimento de aproximação com o mundo europeu e a crença no progresso inabalável da humanidade. A ciência permeava os mais variados discursos, conferindo autoridade à fala de jornalistas, médicos, literatos e políticos. Nesse sentido, as pesquisas antropológicas desenvolvidas nos museus, o desenvolvimento da antropologia criminal visando uma análise científica dos delitos, a eugenia destinada a formar uma raça pura, e a produção higiênica das cidades a partir da interferência dos médicos sanitaristas, eram discursos que se cruzavam gerando influências mútuas. No plano mais geral, todo esse período entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX é marcado pela Segunda Revolução Industrial, que consagrou o poderio econômico da Inglaterra, ainda que outros países estivessem despontando como concorrentes também nesse momento. As exportações de capital, sob a forma de empréstimos ou investimentos diretos, impulsionaram o desenvolvimento das economias periféricas, como a brasileira, nessa segunda metade do século XIX. Por aqui, as mudanças no regime de trabalho, com a abolição da escravidão, na vida política, com a instauração da República, junto às transformações na vida cotidiana e nos hábitos culturais, acabaram por alterar profundamente a vivência da população nos centros urbanos, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, capital da República e a única cidade brasileira no início do século XX com mais de 500 mil habitantes. O desenvolvimento da luz elétrica, dos veículos automotores, além dos avanços no campo da medicina, pareciam acelerar o tempo e dar a ideia de que a humanidade caminhava rumo a um progresso inabalável. Além dos carros, novos recursos tecnológicos também modificaram o cotidiano das pessoas. O telefone, o rádio, o cinema, a aviação, o telégrafo, entre outras novidades da época, vão dar essa roupagem de capital moderna à cidade do Rio de Janeiro, tão almejada pelas elites republicanas. As vitrines das lojas da Rua do Ouvidor cristalizavam essas mudanças para muitos homens e mulheres que viviam nessa virada do século XIX para o século XX. Além disso, é facilmente percebido em revistas e jornais da época, por exemplo, que o consumo de determinados objetos também passava a simbolizar o moderno. Os anúncios relacionados à saúde e à beleza, como pomadas, cremes, sabonetes, elixires, pós e loções, eram predominantes nesses anúncios e serviam, como toda propaganda, para estimular mais o consumo desses itens. Contudo, em oposição a todo esse clima de otimismo com relação ao progresso tecnológico e material, existia a vida real. Uma outra cidade surgia das travessas, ruas estreitas, habitações e comércios populares. No caso especial da cidade do Rio de Janeiro, um outro rio surgia, marcado pela diversidade de hábitos e cores da sua população e que disputava espaço com a ainda tímida cidade que se pretendia moderna e cosmopolita. Na visão de muitos intelectuais, a cidade do Rio de Janeiro era uma síntese dos problemas enfrentados pelo Brasil. As epidemias de febre amarela, cólera, peste bubônica, malária, disenteria, as várias febres que tinham vários nomes, surgiam como flagelos crônicos. Os problemas de saúde da capital brasileira começaram a ser debatidos ainda na primeira metade do século XIX nas recém-criadas faculdades de medicina.
Os médicos que se ocupavam da saúde pública situavam as causas da febre amarela e das outras epidemias, por um lado, na disposição orgânica dos próprios indivíduos e, de outro, no meio ambiente. Os médicos higienistas, nesse momento, passaram a fazer o inventário de todos os componentes insalubres que faziam parte do ambiente natural e urbano. Esses médicos higienistas, ainda na segunda metade do século XIX, foram os primeiros a criar um discurso articulado e propor intervenções para recuperar o equilíbrio do organismo urbano. Para este grupo de médicos, as causas das epidemias estavam nos focos de exalação dos chamados miasmas. Segundo essa visão, os gases pestilentos que exalavam do mau cheiro deveriam ser extirpados do meio urbano. As cidades deveriam favorecer a circulação do ar e, para isso, deveriam abrir avenidas amplas e largas, aterrar mangues e destruir morros ou habitações populares que existiam aos montes na região central do Rio de Janeiro. Vários aspectos da vida urbana eram criticados e condenados por esses médicos higienistas. Práticas seculares, como o enterro de mortos nos terrenos da igreja, animais mortos que eram atirados nas ruas, montes de lixo e valas a céu aberto, matadouros, fábricas, hospitais, prisões, açougues, todos esses estabelecimentos eram criticados por esses médicos higienistas por também não possuírem regras higiênicas e disciplinares. As ruas estreitas e sinuosas, por exemplo, dificultariam a circulação do ar e a penetração da luz do sol, matando esses miasmas. Era como se a cidade herdada do período colonial, edificada sem método, passasse a ser submetida a um plano racional, científico, que assegurasse a eliminação de tudo e todos que representassem uma ameaça ao progresso e à modernidade. Feiura e insalubridade eram duas faces dessa cidade velha que se pretendia suplantar. As reformas urbanas cariocas foram inspiradas diretamente pela experiência francesa, a partir do contato do engenheiro e futuro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, com o planejamento urbano imposto pelo Barão de Haussmann em Paris entre 1870 e 1880. Em se tratando de Rio de Janeiro, as reformas urbanas empreendidas pela equipe do prefeito Pereira Passos e apoiadas pelo governo federal na figura do presidente Rodrigues Alves, a partir de 1903, foram o marco maior desse processo de afrancesamento da capital da República. Com viés profundamente autoritário, principalmente sobre as camadas mais pobres da população, o intuito de controlar as epidemias passava a identificar no pobre e nas suas moradias o centro irradiador de todas essas doenças epidêmicas. A reforma urbana empreendida pelo prefeito Pereira Passos, a partir de 1903, não se esgotou apenas na transformação arquitetônica da cidade, mas também teve como alvo uma série de hábitos populares considerados um obstáculo da modernidade. Práticas como andar descalço no centro da cidade, a venda de leite, a criação de porcos nos limites da cidade, a perseguição às religiões de matriz africana e ao próprio samba, segundo essa visão, eram reflexos de uma sociedade incivilizada e que, portanto, deveria ser substituída pela capital moderna e cosmopolita, nem que para isso fosse necessário o uso da força. Esse novo projeto urbanístico, então, pretendia livrar as áreas centrais da cidade do Rio de Janeiro desses casebres populares, entendidos como focos de epidemias, mas também de hábitos que deveriam ser abolidos. A ideia de regeneração estava no centro do projeto político republicano e foi celebrado por muitos intelectuais da época. Em uma lógica que seguia a ideia de que o que os olhos não veem, o coração não sente, estava na ordem do dia assegurar para essas classes mais abastadas um espaço público propício à ostentação do seu status, de acordo com as últimas tendências do mundo tido como civilizado. Quase uma privatização do espaço público. A cidade do Rio de Janeiro, síntese dos atrasos de uma sociedade que buscava apagar o seu passado colonial, pretendia servir também como uma bússola para outras capitais e cidades brasileiras nos métodos para a construção de uma pretensa sociedade moderna e civilizada. As camadas populares, vítimas desse projeto modernizador, acabaram por ser expulsas do centro das cidades e passam a se refugiar nos morros, vivendo em precárias moradias
comprimidos entre os animais domésticos, os percevejos e a polícia. A Belle Époque carioca estava imersa nesse caldo de tensões sociais e era cada vez mais caracterizada por práticas políticas excludentes por parte dessas elites que tomaram as rédeas da jovem república. A enorme ocorrência de revoltas, protestos, guerras civis nessas primeiras décadas republicanas demonstram que, longe de se portarem como uma massa apática ou gado dos currais eleitorais, as camadas populares reagiram, longe das formas tradicionais de participação política, aos impactos do processo de modernização imposto no país. As revoltas da vacina e da chibata, junto aos extermínios promovidos na Guerra de Canudos e no Contestado, expõem claramente a forma como o Estado brasileiro lidou com a população excluída ao longo dos séculos. Foram revoltas e conflitos que demonstraram claramente os limites e as contradições desse projeto modernizador empreendido pela elite e pelo Estado brasileiro nesse período. Profundamente excludente, esse projeto modernizador e civilizador pretendia apagar e silenciar qualquer forma de manifestação vinda das camadas populares. Mas a gente está aqui justamente para lembrar e nunca esquecer que esse país foi criado e construído em cima do sangue anônimo desses heróis brasileiros. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.